Oi, pessoal. Espero que todos continuem bem, que estejam em casa junto com suas famílias. Temos mais uma videoaula e o tema da nossa videoaula de hoje é numerar. Então, já é uma aula de conteúdo do segundo bimestre, né? A terceira aula do segundo bimestre. Numerar. Então, vamos lá, né? A quarta classe gramatical, né, que nós vamos ver esse ano, nós já vimos substantivo, vimos adjetivo e na nossa última videoaula nós vimos artigo. Vimos como podem ser divididos, né, definidos e indefinidos, vimos as flexões, né, de gênero e de número. Então hoje a gente chega à quarta classe gramatical desse ano, que é a classe gramatical numeral. Então vamos. Numerais são palavras encarregadas de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Então, numerais, palavras para determinar quantidade. Então, coloquei aí 3 exemplos para vocês irem se familiarizando. Olha lá, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Tá em negrito, né? 4. Eu quero café duplo. E você? Olha lá, duplo. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Olha lá, primeira. Então, temos aí 3 frases. E eu coloquei 3 numerais, né? 4, duplo e primeira. Então, vamos seguindo. Os numerais podem ser classificados como? Temos 4 possibilidades: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então, aí a gente chega assim, vamos dizer, no ponto máximo aí da videoaula sobre o numeral. A gente entender essa classificação. Quando o numeral é cardinal, quando é ordinal, multiplicativo ou fracionário. E para isso a gente vai ver cada tipo, né, separadamente, aos pouquinhos. E a gente começa aí com os cardinais. Indicam a quantidade exata de seres. Apenas 10 dos 30 alunos do 8º ano compareceram na mostra cultural da escola. Olha lá, 10 e 30. Observe, né, que os dois numerais cardinais, né, que indicam quantidade exata, foram utilizados aí. Qual a intenção? Quantificar. Eram 30 alunos e apenas 10. Deu a quantidade exata, né, do total e dos que compareceram na mostra cultural da escola. Esses são os cardinais, quantidade exata. Seguindo, nós temos os ordinais. Indicam noção de sequência ou posição que algo ou alguém ocupa. Os alunos do 8º ano ocuparam a 2ª colocação na gincana realizada pela escola. Temos aí 8º e 2ª, né? Indicando o quê? Os alunos do 8º, eles são do 8º ano, né? Eles estão na posição do 8º ano e ocuparam a 2ª colocação. Em que local eles ficaram? Na 2ª colocação. Esses ordinais, né, indicam aí a ideia, como acabei de falar, de colocação. São os ordinais. Temos multiplicativos, indicam a multiplicidade ou a multiplicação de uma quantidade. Os alunos do 7º ano arrecadaram o triplo da quantidade de elementos do 8º ano para a gincana da escola. Olha lá, triplo, né? A gente sabe que a multiplicação, né, de uma quantidade, né, ele indica aí a noção da multiplicação, esse triplo. Então, triplo, um numeral multiplicativo.
E temos o último tipo, que são os fracionários. Os numerais fracionários, eles indicam a fração de uma quantidade de seres ou objetos. Fração a gente entende como uma parte, não é isso? Ah lá, apenas 1/3 dos alunos do 8º ano compareceu à mostra cultural da escola. Olha lá, a palavra terço, né, indica a fração dos alunos relacionada a um todo. A gente tem um todo, né, que são os 30, e quais que compareceram? Apenas uma parte deles. E que parte foi essa? 1/3, numeral fracionário. De que forma, né, acontece a flexão dos numerais? Nós sabemos que flexão tem a ver com gênero e número, né? Singular e plural, masculino e feminino. Olha lá. Em gênero, né, no caso masculino e feminino, temos os cardinais que variam. Uma, dois, duas. Os que indicam dezena também variam. Olha lá, 200, 200 e em diante, 300, 300. Ainda variam, só que em número, né? Singular e plural. Milhão, que vira milhões, bilhão, que vira bilhões, e aí vai. Os outros cardinais, eles são invariáveis. Tanto se o ser ou objeto for masculino ou feminino, ou singular ou plural, for apenas um ou vários, vai ser invariável. Apenas esses aí, eles têm flexão, no caso dos cardinais. Já no caso dos ordinais, eles variam em gênero e número. Primeiro, segundo, milésimo, olha lá, primeiros, segundos, milésimos, né? Fazendo aí a flexão de número. E temos ainda aí, ó, primeira, segunda e milésima, flexão de gênero. E de número ao mesmo tempo, olha lá, primeiras, segundas, milésimas. Então, os ordinais, eles fazem tanto de gênero, para masculino e feminino, quanto de número, de singular ou plural, certo? Os ordinais já ficam bem mais fácil que eles fazem nos dois. Os cardinais não. Os cardinais apenas alguns que fazem, no caso, a flexão. E os multiplicativos? São invariáveis apenas se antes deles tiver artigo. Olha lá, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Agora, se eles estiverem em função de um adjetivo, estiver qualificando, como a gente já sabe que um adjetivo qualifica, eles flexionam. Olha lá, teve de tomar doses triplas, né, do medicamento. Então, se tiver um artigo, não varia. Se tiver indicando, né, doses triplas, né, como se fosse um adjetivo, está qualificando, dando uma característica para essas doses. Então, tem a flexão tanto de gênero quanto de número. Os fracionários também flexionam aí em gênero e número 1/3, 1/3 parte, 2/3, 2/3 parte. Então, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. São os tipos de numerais, que é a nossa 4ª classe gramatical do ano. E uma coisa que é muito interessante, eu coloquei aí para fechar essa videoaula, é essa questão aí, porque muitos alunos confundem numerais, números, né? Fica aquela dúvida até pela própria, não só por, né, expressar em quantidade, pela própria semelhança entre as palavras, numerais e números. Então, atenção a esse ponto aí, ó. Os numerais, eles traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a expressão é colocada em números, olha lá, 1, primeiro, 1/3, não se trata de numerais, mas sim de algarismos. Então, se tiver lá escrito primeiro, numeral, mas se tiver aí um 1 com essa bolinha, como a gente chama, não é isso? A gente vai ter algarismos. Se tiver a fração, olha lá, a fração mesmo, 1, a barrinha ou aquele tracinho 3 embaixo, a gente tem um algarismo. Agora, se tiver escrito, né,
nós teremos o quê? Numerais. Ok? Então, esse foi o tema, né? O assunto da nossa videoaula de hoje, numerais, nossa quarta classe gramatical, ok? E em breve daremos continuidade. Tchau, pessoal. Continue em casa, continue se cuidando, certo?